É que assim, quando você nega a própria consciência, porque ninguém encarna, Ale, para fazer bobagem. Ninguém encarna. Né? Se você pegar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem lá uma parte em que Allan Kardec, não encarnado ainda, nem era Allan Kardec, conversa com Napoleão, porque a missão do Napoleão, que é a reencarnação do Júlio César, era unificar a Europa. E o Napoleão, nós é pó e a carne é fraca, fez o que fez. Nossa, o que morreu de gente com aquele cara. Ah, mas ele reencarnou com Hitler. Não, é outro espírito, coitado. Ele saiu daqui, ele foi exilado para outro planeta. Porque a luz não desiste de ninguém. Então, Ceres é um planeta prisão, sim, terrível, sim, mas onde esses espíritos são cuidados porque eles são altamente doentes. Deus não desiste de ninguém. Sabe aquele negócio? Não solta a mão de ninguém? Deus não solta a mão de ninguém. Então, mesmo estes espíritos muito rudes não são abandonados pela misericórdia divina. Eles ficam lá onde eles não têm chance de fazer mal para ninguém, nem a eles mesmos. Num processo muito lento de revolução interior para caminhar para frente. Tá? Por que a Terra tem 7 Stargates? Porque a Terra foi o eixo de um peão evolutivo nesta... Lembra que a Terra era um planeta chamado Tiamat, que veio uma lua de Nibiru, né, e colide com Tiamat, explodindo Tiamat. Então a Terra é reconstruída a partir de um planeta que explodiu. E ele se torna um eixo de peão no sistema solar. É só você pensar que as luas de Júpiter, algumas têm vida, as luas de Saturno, algumas têm vida, mas o planeta Terra é a grande escola do sistema solar, porque Marte já fez bobagem lá. Então, esses 7 Stargates que existiam, eu perguntei isso para a Shell, existiam Stargates em Vênus? Ela falou sim. Existiam e hoje são Stargates que ainda existem, mas numa outra frequência vibratória de comunicação. E os nossos aqui da Terra, ela falou, eram usados para cura. Quer dizer, isso aqui foi um espaçoporto. O nosso planeta foi, na verdade, um espaçoporto durante as guerras de Órion. Isso aqui era um movimento enorme, mas, claro, sabe, e vinham espíritos para cá, civilizações para cá, para roubar os minérios da Terra, como hoje o Brasil está sendo roubado, né? Ouro, terras raras, petróleo, água, etc. e tal. Haviam espíritos que vinham, civilizações que vinham aqui para pesquisa científica, porque era um planeta muito rico em energia telúrica, tinham civilizações que vinham para cá para colonizar a Terra, para fazer um anexozinho do seu próprio planeta, ou para explorar, como foi o caso dos nibiruanos. Então, esses Stargates que vinham era até para proteger o futuro de um planeta que seria o eixo de um peão para o próprio sistema solar. Então, a gente assim, nosso planeta não é desprezível. Nosso planeta é vital para o próprio sistema solar ascender de nível, carregando consigo o braço de Órion, que é onde a gente está situado na Via Láctea, entendeu? Agora, falando em outros Stargates, né, outros tipos de Stargates, nós temos, por exemplo, o Sisto Pazuello, que escreveu livros, né, do contato ufológico que ele teve. Ele chamou Chandra, que inclusive é o nome do meu projeto, que me inspirei nele, no Pazuello, quando ele fala que ele passou de uma dimensão para outra através de um Stargate. E ele foi para um planeta que chamava, acho que Morley, que era da região de Ganímedes, uma lua de Júpiter. E ele foi para lá com uma civilização extremamente avançada e vivenciou, né, ali aquela sociedade, aprendeu sobre aquela sociedade e ficou ausente aqui por dias, o que significou lá muitos meses. O tempo lá é relativo e a gente sabe que o Stargate movimenta espaço-tempo, não é? E ele trouxe, então, todo esse conhecimento. E era um tipo de um Stargate que foi criado apenas para isso. Não é um Stargate fixo, como esses que a Mônica colocou, mas um Stargate por vibração. Quando existe uma vibração e uma harmonia, né, em determinados grupos ou pessoa em relação com projetos especiais, com pessoas especiais, ele teve condições de atravessar esse Stargate. Ele até fala que passou muito mal, vomitou muito, porque a diferença de vibração era grande nessa viagem de Stargate. Então existe isso também.
Na ufologia, a gente relata muitas pessoas que fazem esse tipo de viagem, né, e vai para lugares extremamente distantes. Os buracos de minhoca você tem que ir com nave. O Stargate você não precisa de nada, você vai. E com corpo físico. Com corpo físico. Com corpo físico. Sem nave. Tá? Então o buraco de minhoca que tem no universo, é aqueles atalhos, né? Pum, pum, tá lá. Que nem você tem do planeta da Shell para cá, por exemplo. Isso seria física mecânica. Isso. E você tem o Stargate, você vai com o seu próprio corpo. Agora, como é que você... Energético. Agora, existem lugares que você chega, você precisa ter um invólucro, porque você não respira aquela atmosfera, aquela gravidade, e isso é fornecido pelos caras que fazem. Então, na época das guerras de Orion, a Terra era aquele centro de comando, sabe? Aquele bunker onde estão era feito aqui, era usado, e os dragões vieram para o nosso universo através de Stargates. Os dragões vieram para a Terra pelo Stargate principal do Iraque e do Irã. E eles ficaram na Terra até a parte do final da Idade Média, quando eles também, pelo Stargate, voltam para o universo deles. E quando você fala com os dragões, eles dizem, nós somos mais velhos do que o tempo. Nós não somos desse universo. Então, as leis que vigoram para vocês, como reinos, mineral, vegetal, animal, hominal, angélico, para nós não vigora, porque a gente é de um outro universo. É o reino dracônico, que não tem nada a ver com draconiano, é dracônico, porque eles são chamados de dragões. É importante fazer essa distinção. É porque os draconianos são reptilianos, é um subfilo genético dos reptilianos, que não tem nada a ver com os dragões. Né? Eles nem se consideram reptilianos, é o reino dos dragões, tá? Não tem nada a ver com o draconiano. Agora, aqui na Terra tem muita confusão. Tem muita gente que fala que o dragão é draconiano. Não, não é. Existem tipos, os Winx, né, que é um tipo de dragão, que realmente é um ser desenvolvido biologicamente pelos draconianos. Mas ele não tem a configuração física dos dragões. É um outro tipo de animal, não é animal, de outro ser, que ele está no reino dracônico? Não, ele não é um dragão, ele é um híbrido desenvolvido por N hibridizações feitas com seres de vários planetas para produzir um ser parecido com os dragões. Mas ele trabalha apenas para o lado errado da força. Tanto é que se um dragão morre, o seu cavaleiro morre. Se o cavaleiro de um Winx morre, ele morre também. Entendeu? E por fim, a gente tem Stargates, mas num nível de consciência, de nível de consciência. Então nós estamos falando de tipos de Stargates para as pessoas entenderem um pouco esses conceitos que ficam confusos, né? Então, quando eu expando a minha consciência e consigo acessar coisas superiores, eu estou usando um Stargate para acessar dimensões superiores. Então, uma pessoa que entra num estado de elevação muito grande, tipo sublimação, uma sublimação, ou o estado gama, que a gente chama cerebral, como os monges muitas vezes já demonstraram dentro de laboratório, que é possível chegar em estados gama, que são ondas muito altas cerebrais, que nós nem estamos acostumados com ela, embora elas existam e a gente às vezes acessa. São estados em que a pessoa já não se sente mais sozinha e isolada. Ela se sente em parte do todo. Então, quando a gente fala em Stargate de consciência, a gente fala uma pessoa que consegue estar num nível como o nosso, do ego. Eu me sinto sozinha, eu me sinto um indivíduo separado de todos. Você sobe e eleva a sua consciência em expansão, você começa a sentir conexão com o outro, como é, por exemplo, o trabalho que a gente tenta fazer sentindo a dor do outro, do animal, da planta, dos seres humanos, e estar conectado com eles para juntos, né, trabalharmos. E existe um outro nível de consciência quando você já não existe separatividade, existe o um. Isso são Stargates que você vai alcançando. Então, nós aqui, seres humanos em terceira dimensão, nós conseguimos acessar esses Stargates e estar em níveis. Quanto mais expandido, mais a gente consegue ver realidades bem superiores, mesmo estando aqui.
Pode falar, Mônica. Os antarianos falam muito de pessoas que são capazes de usar esses Stargates para dominar outras. É tão forte a atração que elas têm, é tão grande essa capacidade, que elas trazem pessoas para o campo dela e as pessoas passam a responder a ela como se acreditassem em tudo que ela fala. Entendeu? Pronto, chega. A gente falou muito. Não, tem que Pergunta. A questão lá do CERN, né, da Suíça, que você estava falando, eles querem abrir um Stargate. Já abriram. Já abriram. Já. E qual é o motivo disso? Eles querem... Baal aqui. Lá na Europa, ou são seguidores do Baal. É que lá tinha o dinheiro para fazer, as condições técnicas e o dinheiro para fazer. Dinheiro que não... Lembra que a Suíça é um país neutro, mas é o país que domina o dinheiro do mundial, né? Então é assim. Quem começou esse projeto aí deve ter sido Filadélfia, né? Projeto Filadélfia. Sabe, da viagem no tempo? Para quem não sabe, né? O Projeto Filadélfia foi uma maneira que eles encontraram gerando um campo eletromagnético muito forte, muito rápido, né? Então, construindo esse campo para que os navios não fossem percebidos pelo inimigo, que ele saísse daqui e se teletransportasse para outro lugar. E o Projeto Filadélfia, no seu teste, quando ele aconteceu, né, as pessoas realmente, o navio sumiu da onde ele estava e apareceu 800 quilômetros de distância, logo imediatamente. Só que não deu muito certo, porque muita gente apareceu fundida ao ferro, né, morta ou sumiram. Outros revelam que as pessoas foram para o futuro, foram para 1980, isso foi na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, o espaço-tempo, né, eles perceberam que isso era possível e daí então eu acho que o CERN se baseou nisso para começar a construir o acelerador de partículas. Eu não tenho dúvidas que a ideia dos cientistas não era a destruição, mas a ideia dos patrocinadores não tenho a dúvida que era. Se você está passando por momentos difíceis em sua vida, como desemprego, vícios em álcool, cigarro ou outras drogas, deixe seu nome nos comentários. Temos um grupo de oração onde vamos orar pela sua cura, libertação e vitória. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Isso nos ajuda muito.